Alô, amigos! Canal Tricolaço aqui, de boas aí. Gente, é difícil falar depois do jogo de hoje, porque e é cada vez mais difícil falar depois de jogos que já têm perfis mais ou menos definidos. Por exemplo, eu estava falando naquele vídeo lá do estádio e vou repetir agora. A minha vida inteira de estádio e de torcedor de futebol, o São Paulo empatar com o Cruzeiro no Morumbi, Palmeiras empatar com o Cruzeiro no Allianz ou no antigo Palestra Itália, o Corinthians empatar com o Cruzeiro em casa, não é um resultado absurdo. O São Paulo está sendo trucidado de novo por uma parte muito impaciente da torcida porque empatou com o Cruzeiro. Eu também fiquei bem puto pelo São Paulo ter empatado com o Cruzeiro lá no estádio do Morumbi hoje. Mas o problema não é empatar com o Cruzeiro no Morumbi. O problema é empatar com o Sport no Morumbi. Porque o Sport é bastante inferior ao São Paulo. O Cruzeiro não é bastante inferior. Aliás, o Cruzeiro, em termos de elenco, não é inferior ao São Paulo. O que o Cruzeiro tem, o Cruzeiro também passa por uma crise, mas a crise do Cruzeiro é de um elenco que não se encaixou como time, e é um elenco velho, mas é um elenco de jogadores bons, experientes, craques, alguns deles. Dudu entrou no segundo tempo só hoje porque o técnico tirou por deficiência técnica. O Gabigol nem entrou. O Matheus Pereira voltou hoje pro time. Lucas Silva tá lá, Cássio é o goleiro, são grandes jogadores. O São Paulo tem grandes jogadores fora. Lucas, Oscar, o Pablo Maia, que é um jogador que já cresceu a esse nível, o Luiz Gustavo, que tem bastante experiência, que está fora e talvez não volte, e ainda perdeu o Arboleda pelas dores sentidas na quinta-feira, para poupar, para reduzir a carga muscular, ele ficou fora hoje. E aí o São Paulo teve remendo na zaga, remendo no meio, remendo no ataque mais uma vez. Esse time não é competitivo, ele não tem condição de competir. E empatar com o Cruzeiro em casa é normal. O problema é que quando você empata com o Sport em casa, aquele encadeamento do campeonato, você se obriga a ganhar do Atlético fora. Mas empatar com o Atlético fora também é normal. Aí você se obriga a ganhar do Cruzeiro porque o jogo é em casa. Mas empatar com o Cruzeiro em casa também não é um resultado fora da previsão. Esse é o problema do encadeamento. Por isso que você tem que melhorar o seu time ao ponto de ganhar do Cruzeiro, tendo ganhado do Sport para empatar com o Atlético e ter pelo menos 7 pontos. 7 pontos é o que Flamengo e Palmeiras têm hoje. É coincidência? Não. Poderiam ter 9, porque o Palmeiras também vacilou. Poderiam ter 9, porque o Flamengo também vacilou. O Flamengo empatou a primeira em casa contra o Internacional, ganhou as outras duas. O Palmeiras empatou a primeira em casa contra o Botafogo, ganhou as outras duas. Sport e o clássico contra o Corinthians. Daí a diferença? É clássico. Clássico, o empate é permitido. Mas o Palmeiras tem um time melhor que lhe permite dar um gás a mais para vencer o clássico e se tornar um dos líderes do campeonato. Os times que estão abaixo disso, o Grêmio, por exemplo, não consegue engrenar. O Grêmio, não sei se demitiu, deve demitir o seu técnico agora, o Gustavo Quinteiros. Mas é um dilema também, porque quem é o Gustavo Quinteiros? É um técnico que foi disputado pelo Santos, que foi pensado no Flamengo, que foi acertar com o Grêmio, que é o campeão argentino atual. E o cara não acerta no Grêmio. Não adianta. Não acertou. Agora, voltando a falar só do São Paulo, então primeiro só falando de jogos, qual é o problema desse encadeamento agora? Agora o São Paulo tem Botafogo, é jogo empatável ou perdível. É muito difícil ganhar do Botafogo lá. Tem o Santos, que é clássico. Clássico. Ah, mas é o Santos tá isso. É clássico. Ontem o Palmeiras foi pegar o Corinthians, eu saí na sexta-feira do trabalho com palmeirenses que não acreditavam na vitória. Porque a leitura deles é de que o Palmeiras está numa fase muito ruim e que o Corinthians está iluminado, foi campeão paulista em cima deles e que ia ser difícil. O Palmeiras não ganhou de 4-0 porque não deu. Porque não quis, sei lá, porque não se esforçou, mas ganharia.
Mas é clássico. Então eles tinham razão em ter medo. O São Paulo ter medo do Santos, ainda mais com o Neymar, que pode ser que jogue o jogo inteiro, não é um absurdo, cara. Então, se sair com um empate, teórica, com os desfalques que o São Paulo tem, é um resultado normal. Só que se o São Paulo empatar com o Botafogo e o Santos, ele vai terminar as 5 primeiras rodadas com 5 pontos. Aí é caixão. Algum jogo tem que ser vencido. É muito difícil vencer o Botafogo, mas tem que tentar. É clássico contra o Santos, mas tem que tentar. Não tem o que fazer, cara. Eu nem acompanhei o Santos, eu vim para casa de metrô, eu não sei como é que tá o jogo, não sei se o Santos ganhou ou não. Se o Santos perder do Fluminense, vai vir com tudo para cima. O Santos só tem o brasileiro. Se o Santos empatar, também, porque o Santos também não venceu no campeonato. Né? É um problemão pela frente. Agora, o estádio está cada vez mais desconfiado. A internet não tem mais desconfiança nenhuma. A internet, boa parte dela, decretou que o problema do São Paulo não é o Júlio Casares, que aumenta a dívida faturando mais e que contrata pelos cotovelos. Não é o diretor de piscinas, o Carlos Belmonte. Né? Eu falo, há quanto tempo quem assiste vídeos meus, que não é grande coisa, mas as pessoas assistem, eu falo que o Belmonte é diretor de piscinas. Belmonte que tem a mesma profissão que eu, que é jornalista, que trabalhou no mesmo grupo de comunicação que eu durante muitos anos. O Belmonte é um diretor de piscinas. O que é um diretor de piscinas? Ele é um sócio do clube que passa os seus finais de semana por lá, que por ser um cara articulado, inteligente e ser sócio há muito tempo, é aquele cara que vai lá para a piscina no fim de semana, para o churrasco, faz as rodinhas, encontra as rodinhas e lá ele faz as críticas, lá ele faz as ponderações. Sabe aquele cara que mete o pau, síndico de prédio? Né, que o cara que não é síndico, mas que almeja ser e fica na piscina todo fim de semana, não, porque o elevador é o Belmonte. Não, porque o jogador tá. E aí esse cara se alinha a um grupo político dele ganha as eleições e ele vira diretor de futebol. Mas ele é um diretor de futebol forjado nas piscinas. Não é forjado no planejamento, na inteligência, na ciência. É um qualquer. É um homem inteligente? É um homem capaz? É um homem competente na sua profissão? É muito. Isso não está em discussão. É uma pessoa correta, até onde eu sei, sim. Não ouço falar mal dele. Agora, ele não pode ser diretor de futebol dos maiores clubes do mundo, cara. Ele é fraco para a função. Mas não é no pé dele que a torcida está pegando no pé. É no pé do Luiz Francisco Zubeldia, porque a torcida faz a seguinte leitura. A leitura da torcida é muito simplória. O Zubeldia tem 2 títulos na carreira, com 15 anos de carreira. O Zubeldia é retranqueiro, tem gente que diz isso. O Zubeldia não usa a base do São Paulo. O Zubeldia não treina o time corretamente. Essas pessoas comparam com o Dorival, citando que o Dorival tem 3 Copas do Brasil e uma Libertadores. Ninguém fala do trabalho do Dorival na seleção e do trabalho mediano apenas dele no São Paulo, no Campeonato Brasileiro. E é interessante, né? Porque quando se fala do Tite, as pessoas colocam ele na mesma lista de treinadores ruins. Eu li comentários nesses últimos dias que dizem assim: se não pegar o Dorival logo, aí vai ter o quê? O Mano, o Tite? Como se o Tite fosse ruim. O Tite comandou 2 ciclos da seleção brasileira na Copa, com muito mais sucesso que o Dorival Júnior. Caiu em 2 quartas de final para a Bélgica, do De Bruyne e do Lukaku, e para Croácia, até então vice-campeã da Copa do Mundo, até aquele dia, num momento, num erro, num vacilo, num contra-ataque certo, dentro de uma prorrogação, que levou para os pênaltis, que o Brasil não foi competente para cobrar. E isso foi tratado como fracasso. E esse fracasso foi tratado como mau trabalho do técnico, sem olhar para as eliminatórias perfeitas que ele fez nas 2 edições anteriores, para a Copa América vencida por ele. O pessoal focou na saída dele da seleção e no trabalho apenas mediano, razoável que ele fez no Flamengo. Então as pessoas olham para o nome do Tite e dizem, não, o Tite não. Mas o Dorival, que teve um trabalho horroroso na seleção brasileira,
foi bem sim nas 2 primeiras partidas, mas que depois não acertou mais nada, que não sabe usar jogadores que trabalham na Europa, mas quer trazê-los para cá. Coloca o jogador do 4º lugar da Premier League para jogar e com ele não joga nada. O Rodrigo com ele caiu de produção. O Vini Júnior com ele não engrena. Esse é o cara que a torcida do São Paulo acha que não fracassou. Porque ele ganhou uma Copa do Brasil, onde o time acertou uma sequência de jogos muito boa contra Palmeiras, Corinthians e Flamengo na final. Foi isso que o São Paulo conseguiu. E o Dorival, por isso, é um gênio. Né? O Dorival é o gênio que vai redimir o São Paulo do mal que o Zubeldia faz ao São Paulo. O mal que o Zubeldia faz ao São Paulo, segundo essa turma, é o seguinte. O São Paulo tinha que disputar o Campeonato Paulista com o Sub-20 ou com boa parte dos jogadores da base. O Zubeldia montou um cronograma onde o São Paulo jogaria um jogo com o time titular, um jogo com o time misto, um jogo com o time titular, um jogo com o time misto. No time misto jogavam o Lucas Ferreira, o Matheus Alves, o Rian Francisco. Contra a Portuguesa, por exemplo, essa turma jogou. O São Paulo, infelizmente, não engrenou no Campeonato Paulista e precisou de resultado para se classificar. Então, quando precisou de resultado para se classificar, o Zubeldia preferiu manter o time dos mais experientes. E a partir daí ele passou a ser visto como alguém que não usa a base, porque ele usou a base em 3 jogos, 4. Depois praticamente não usou mais. E aí as pessoas fizeram a seguinte ligação. O Zubeldia treina mal o time do Campeonato Paulista, o time não consegue enfrentar esses perebas do Campeonato Paulista, como se o São Paulo fosse um time espetacular, e por causa disso ele tem que manter o time experiente e não coloca mais os meninos da base, cuja chance era agora. Se ele não coloca agora, ele não vai colocar nunca. Como os meninos da base ganharam o Sub-20, eles são sensacionais, o time do São Paulo não decola porque eles não jogam. E como eles não jogam e quem não coloca é o Zubeldia é culpado por todos os problemas que o time do São Paulo enfrenta. Ninguém lembra mais que o Zubeldia nunca perdeu um jogo pelo São Paulo na Libertadores da América, que o Zubeldia classificou o São Paulo em 6º lugar no Campeonato Brasileiro, sem conhecer o Campeonato Brasileiro. Melhor resultado do São Paulo desde o Diniz, que ficou em 4º em 2020. Ninguém lembra que mesmo nesse ano, quando o São Paulo estava só se remendando, porque o São Paulo teve muito desfalque, o São Paulo se livrou de 18 jogadores, ok, não usava os 18, uma parte só, tá tudo bem, mas alguns jogadores eram resolvedores de problemas ou ajudavam a resolver problemas. Rato, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, ajudavam a resolver problemas. Aí o São Paulo perdeu 3 jogos. Um para Ponte Preta, um para o Santos, um para Ponte Preta, 4, né? Um para o Bragantino e um para o Palmeiras. O São Paulo perdeu esses 4 jogos no ano até agora. Atuação muito ruim contra o Bragantino, atuação péssima contra a Ponte Preta. Resultado, todo mundo viu como foi contra o Palmeiras, com o pênalti lá do Vitor Roque. E o resultado do Santos, uma má noite. O São Paulo começou bem, depois se desacertou, tomou 3 gols e o resto é história. O São Paulo não perdeu mais. O São Paulo do Zubeldia perde muito pouco. Mas o São Paulo do Zubeldia tem carências. Porque ele se acostumou a trabalhar com um time onde ele podia contar com algumas substituições que não eram exatamente iguais os jogadores titulares, mas que davam algum tipo de respaldo. São jogadores experientes, cascudos e tal. Hoje o São Paulo não tem. Os substitutos do São Paulo hoje são jogadores bem mais frágeis. O que se viu hoje, eu vou contar que foi dos 30 até o final do jogo, no segundo tempo. É uma pelada. Porque durante o jogo, o Cruzeiro era o time mais presente no ataque o tempo todo, por uma característica do trabalho do Leonardo Jardim. É assim, marcação alta, trabalha dentro do campo do adversário. E esse time tem uma facilidade de manter a posse. Mesmo tendo uma campanha muito irregular, o Cruzeiro também, a manutenção da posse de bola é uma qualidade desse time. Então, quando teve a substituição ali dos 26, 27 minutos, onde entrou o Rian Francisco, inclusive, coincidiu com o momento em que o São Paulo deu 2 bobeadas no seu campo de defesa e perdeu a bola para o Cruzeiro pela lateral. A partir daí, o Cruzeiro não saiu mais do campo do São Paulo. O São Paulo conseguiu sair 2 vezes do seu campo e chegou até o meio só.
São Paulo não conseguiu chegar até a área do Cruzeiro. Teve um lance lá, uma disputa, em que a bola ficou pingando, ninguém dominava a bola. Parecia uma pelada. Todo mundo muito ruim de bola, muito ruim de domínio. Aí você vê como falta qualidade, inclusive do Cruzeiro, nessa troca aí. Como falta qualidade para um cara, por exemplo, pôr a bola no chão e soltar para quem estava disponível para sair na corrida, o próprio Lucas Ferreira ou o Rian. Isso não acontecia porque o que vem antes é muito ruim. E aí sim, se tem uma crítica a esse trabalho que precisa melhorar, mas o São Paulo não tem jogador para isso, é a ligação. Eu já disse aqui, o Zubeldia precisa trabalhar mais troca de passes. Ele tem isso quando ele tem Oscar, ele tem isso quando tem o Lucas, mas precisa trabalhar com jogadores que não são nem Lucas nem Oscar, para que o São Paulo não perca essa característica. A bola alongada é uma bola suicida. E o São Paulo usa demais a bola alongada. E hoje usou demais, com o Alan Franco não tendo confiança suficiente para dobrar em cima do atacante e conduzir a bola até o meio. Então toda hora ele voltava. Ao voltar, o Cruzeiro montava uma muralha e o único jeito do São Paulo sair, quer dizer, existem outros jeitos, mas o único jeito que esses caras sabiam sair era com a bola longa lá para frente. Com a bola longa lá para frente, sempre digo aqui, a bola longa lá na frente é uma loteria. Nem sempre ela vai ficar com você, na maior parte das vezes ela vai ficar com o time adversário. Se o time adversário tiver qualidade técnica para botar a bola no chão e sair tocando, você nunca consegue entrar no campo dele. E o São Paulo joga demais desse jeito. Precisa parar de jogar assim. Precisa parar. Então, se quer pegar no pé do Zubeldia, pegue por esse aspecto. Não porque ele não escala o Rian. É preciso preparar melhor o time para alternativas de jogo. O São Paulo não tem meia criativo. Mas o futebol hoje, eu vivo batendo nessa tecla, ele não exige meias criativas. Ele não exige o 10. Meias criativas que eu falo, 10, tá? Ele exige jogadores criativos. Pode ser o volante. O volante pode armar time, hoje em dia. O jogo pode ser armado pelas laterais. Treinadores importantes do mundo já ensinaram isso. Não precisa ter o Ganso mais. Não precisa ter como é que chamava aquele cara que tinha parte da torcida que adorava? O Benítez, porque não joga. Né? Maravilhoso jogando e tal, mas não joga, tá sempre quebrado. Aliás, é mentira que o São Paulo não tenha tentado ter esse jogador. Tentou, mas não conseguiu. Então hoje o São Paulo tem um time muito fragilizado, porque o São Paulo não tem opção para remontar o time durante o jogo. E aí ele parte de uma base muito baixa. Esses jogadores que aí estão podem melhorar. O Marcos Antônio é um exemplo de jogador que melhorou, e de novo ele jogou bem hoje. Mas só ele melhorar não adianta. O Matheus Alves entrou de novo, hoje de novo ele errou demais. E ele foi deslocado para a ponta pelo Maxi Cubeiros, que também ajudou ele não desenvolver melhor o que ele pode. Né? Porque saiu o Ferreirinha quando ele entrou. Eu achei essa substituição besta, porque ela não mudou o panorama tático do São Paulo. Né? Saiu o Luciano, que fazia o cara que flutuava atrás do ataque, entrou o meia. E saiu o Alisson, que é o volante, para entrar o Bobadilha. Claramente foi uma alteração para poupar músculo e não para melhorar a capacidade do time chegar no ataque. E o São Paulo piorou a sua chegada a partir dali. Piorou. Então o São Paulo não tem as opções que precisa ter. Eu sei que, olha, é complicado dizer isso, mas é o seguinte. Não é o Zubeldia que vai rebaixar o São Paulo se o São Paulo um dia cair. Mas se o São Paulo trocar de técnico e o próximo técnico não der certo e precisar de um terceiro, o São Paulo caminhará rumo ao rebaixamento. O Zubeldia não tem uma temporada no São Paulo. Ele começou no meio do ano passado, no meio não, pegou o começo do Brasileiro do ano passado, sendo bem justo, né? Na 5ª rodada. Foi até o final. Precisa fazer um ciclo inteiro. Esse ano fez o Campeonato Paulista, irregular também por causa do elenco que tinha. E porque a pré-temporada foi, cara, levar o time para os Estados Unidos foi um erro. O time começou perneta. O time começou jogando com reserva contra o Botafogo, depois a outra galera chegou, os caras já tinham jogado lá, cansaram pra caramba, cansaram no Campeonato Paulista. Uma temporada que a partir da saída do Campeonato Paulista teria 20 jogos até a chegada do Mundial de Clubes. É insano, cara. Isso não fez bem pro clube. Isso não fez bem pro time. Agora é assim, os próximos passos para Zubeldia que eu entendo. Chega uma hora
que por mais que você acredite no cara e por mais que você confie nele contra uma legião, ele precisa começar a arranjar soluções mesmo com o que ele tem aí. Aí aparece o trabalho do técnico. É trabalhar tecnicamente, taticamente essa equipe. É ensaiar jogadas, é encontrar especialmente a passagem de um campo para o outro. Isso o São Paulo precisa voltar a acertar. Sem Oscar e sem Lucas. O Zubeldia precisa encontrar uma maneira competente de jogar, não é competitivo, porque esse time do São Paulo não é um time de jogador que não se esforça. É uma maneira competente de atuar sem esses jogadores, porque ele não os terá tanto assim. Talvez eles voltem contra o Libertad, mas a gente não sabe se eles aguentam. E precisa ter alternativa para o momento que esses caras saírem do elenco. Eu não acho que a situação atual derruba o técnico, mas ele precisa começar a encontrar soluções com o que ele tem de ruim também, para que ele retome a confiança da torcida, para que a torcida não faça tanta pressão sobre a diretoria, porque essa diretoria do São Paulo não segura o rojão. Essa diretoria do São Paulo não sabe o que quer. É bom que você dê duas informações. Tem uma conversa rolando de que o Dorival teria pedido 3 milhões para treinar o São Paulo. Eu não acredito nessa história. Eu não conversei com quem conhece o Dorival, mas eu não acredito. Porém, tem uma que eu acredito. 3 não, mas ele gostaria de ganhar o que ele ganhava na seleção brasileira, que é por volta de 2. O São Paulo não tem esse dinheiro. O Crespo, é sempre bom lembrar, o Crespo saiu com o São Paulo devendo para ele. Eu não sei até hoje se o São Paulo pagou o Crespo. Eu nunca vi essa informação. Eu acho que esses são os técnicos que o São Paulo poderia procurar se quisesse se livrar do Zubeldia. Eu tenho um outro nome, todo mundo que me conhece já sabe qual é, que é o do Fernando Diniz, mas eu não vou comprar briga com 90% da torcida. Eu nem acho que o Diniz é espetacular, eu acho que o Diniz saiu do São Paulo numa hora em que ele ainda tinha o que fazer com esse elenco. Hoje, o Diniz é começar do zero de novo. Mas ele tem o jeito de jogar do Diniz combina com a maneira como esses caras que estão no São Paulo hoje realizam o jogo de futebol. Mas, repito, é começar do zero de novo. Não há tempo para isso. Não há tempo para isso. Mas seria o meu. E aí tem o Rogério, todo mundo já sabe. O Rogério tá lá no Bahia, não vai sair de lá. Não tem técnico, cara. O Renato tá no Fluminense, eu não gostaria. O Mano ninguém quer. O Tite é bom, mas o Tite tem gente que também não gosta. O Tite foi o melhor técnico do Brasil entre 2010 e 2020, com certeza. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. E ele ainda teve mais 2 anos de seleção brasileira. E no Flamengo não foi mal, mas não aconteceu. Foi um trabalho apenas mediano. O Tite eu gostaria de ver no São Paulo. Mas acho inviável, acho impossível. Não tem outras opções. Rafinha. Esquece isso. Não tem. Alan Barcelos, não. Gente, não se fiem pelo trabalho técnico-tático só do sub-20. Mas o Jardine, por exemplo, é bom. E você vê, o Jardine fazia um baita trabalho no sub-20, o levaram ao profissional, saiu massacrado, arrebenta no América, é medalha de ouro com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos. O Edinaldo disseram que a CBF chegou a cogitar, mas ele não pôde vir. O Botafogo foi atrás, ele não aceitou. Mas não sou eu que vou convencer. Vocês aí estão inebriados por Dorival Júnior. Eu não posso fazer nada. Durmam e sonhem com o Dorival. Eu não acho que vai dar certo. Eu ainda esperaria o Zubeldia acertar. E eu acho que ele pode acertar. Mas ele precisa apresentar coisa nova. Isso é um fato. Vamos lá. Rafael hoje... Não gostei do gol que ele tomou.
mas não acho que é culpa dele, mas não gostei. Também, pô, o jogador tá no meio da área, né? Pô, não dá, né? Não dá. Nota 7 pro Rafael. Cedric, cara, como esse cara é intenso o jogo todo, não? E contribui com a equipe, mas assim, tinha muito pouco para fazer lá na frente. São Paulo tá muito desordenado, bagunçado na frente. Ele ficou muito preso porque o São Paulo se prendeu sozinho na marcação do Cruzeiro, mas nos momentos em que conseguiu sair, saiu muito por causa dele também. Vou dar uma nota 7,5 para ele de novo. O Juan não jogou mal. A torcida pega no pé do Juan. Eu também não compraria o Juan. Eu acho que o São Paulo não tem que comprar o Juan por 25 milhões de reais. É um absurdo. Mas o cara não foi mal. Vou dar nota 7,5 para ele. O Alan Franco foi mal. Merece nota 6. Pipocando o jogo inteiro. Não marcou ninguém na hora que a bola foi para a cabeçada do lado esquerdo do jogador do Cruzeiro que ajeita pro Caio Jorge marcar. Mal. Nota 6. Enzo Dias, de novo muito regular. Nota 7 para ele. Só que sozinho não faz virão. Marcos Antônio, outro jogo bom, mas abaixo das outras duas partidas. Vai ficar com 7. O Alisson, um pouco apagado hoje. Talvez pela dinâmica do time. Nota 6,5 para ele. O Luciano, não achei o Luciano mal. Se comparar o Luciano com o Matheus Alves, eu acho que o Luciano contribuiu mais com o time ao longo do jogo todo. Saiu no intervalo, vou dar uma nota 6. Lucas Ferreira, também acho que oscilou. Muito da oscilação do São Paulo, porque o São Paulo ficou muito preso lá atrás. Então, a dinâmica da frente ficou prejudicada, porque o Cruzeiro marcava muito bem. Nas poucas vezes em que São Paulo conseguiu escapar pelo lado direito, foi graças ao Lucas. Então, nota 7,5 para ele. O André Silva se movimentou muito, lutou demais, mas também, como centroavante em si, não funcionou. Nota 6. O Ferreira fez outro bom jogo, fez o gol do São Paulo, enquanto esteve em campo foi bem. 7,5. O Wendel entrou, eu acho que tentou contribuir de alguma maneira, mas ainda está muito cru. O Wendel chegou agora, o Wendel tem que se adaptar ao São Paulo. Só que esse é o pior momento para um jogador que vem de fora como ele se adaptar. Ele não se demonstrou um acerto ainda da diretoria, que brigou por causa desse cara, entregou o William Gomes por causa desse cara, entregou o Moreira por causa desse cara. Então agora ele precisa começar a entregar. Mas eu acho que também depende dele se entrosar, da dinâmica dele de jogo melhorar. Vou deixar ele com uma nota 6. Entrou o Matheus Alves, que eu acho que de novo não funcionou. Mas eu ainda acho que não é por culpa dele, é por culpa das circunstâncias. Hoje ele foi parar do lado esquerdo, enfim. E não conseguiu produzir muito por lá. Nota 5,5. Só que se esse cara ficar se queimando muito, ele vai acabar não entrando mais. Né? Bobadilla. O Bobadilla não foi melhor que o Alisson. Também não foi pior. 6,5 para ele. Rian Francisco. Cara, ele não conseguiu jogar. Por correr, por buscar se infiltrar, por sofrer 2 faltas do Fagner, arrumar um cartão pro Fagner, meter uma correriazinha ali mais ou menos, sem condições para isso, não acho que ele é culpado por nada, que a bola... Ele entrou e o São Paulo passou a ser pressionado pelo Cruzeiro de novo. Eu vou dar uma nota 6. É o que tem para hoje, não dá para melhorar isso. É menos culpa dele e, nesse caso, é mais culpa da comissão técnica também. É isso, gente. Amanhã tem resenha da semana, a gente vai escolher um assunto para falar aí. E quarta-feira tem mais Botafogo e São Paulo, e vamos que vamos. Não está fácil, o momento é bem ruim e bem complicado. Valeu, abraço para todo mundo.